dia. Começando hoje, ainda estamos na sessão de patentes, né? E hoje a gente vai falar especificamente de patentes e medicamentos farmacêuticos. A Érica, a Liliana e a Caroline Tal, que vão entrar um pouquinho mais tarde, elas estão com uns compromissos, não sei, pode ser até que elas já tenham entrado, né? Mas então eu estou fazendo as honras hoje de manhã. Então, a gente está com o primeiro tema do dia, que é conceitos genéricos, similares e drogas de referência, que vai ser entregue, né, que vai ser apresentado pelo pesquisador do South Center de Genebra, o Vitor Ido, que está aqui. Obrigada, Vitor, pela tua presença. E depois a gente vai ter uma pequena pausa, né, de 10 minutos, mais ou menos, e a gente vai passar para uma mesa redonda sobre o panorama da produção de medicamentos da indústria brasileira, moderada pela juíza federal, doutora Márcia Nunes, e apresentada pela Ana Carolina Cagnoni, que já está aqui. Obrigada, Ana. A Ana é uma grande colaboradora nossa, da OMP, né? Ela ajudou muito aqui na estruturação desse programa também. Ela trabalha no Interfarma, ela é diretora da Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa. E também a gente vai ter nessa mesa a Ana Cláudia Dias de Oliveira, que é consultora da Abifina também. Então, cada uma vai apresentar a sua perspectiva, né, de medicamentos farmacêuticos, e patenteáveis e não patenteáveis, né, para os genéricos. E depois a gente vai aprender um pouco, vamos conhecer um pouco como é que são feitas as regulamentações dos preços de medicamentos no Brasil. Então, bom, hoje a gente vai ter uma aula muito bem dentro da farmácia, né? Então, atrás do balcão mesmo. Tomara que vocês se divirtam e estamos aqui para qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta no chat, a gente apresenta depois para os palestrantes. Obrigada, Vitor. Eu agradeço, Isabela. Bom dia novamente a todas e todos. Meu nome é Vitor, vou fazer essa apresentação. Gostaria, então, de agradecer essa honra de estar aqui com vocês, especialmente a doutora Caroline, e talvez voltar ao que a gente estava discutindo agora antes, né? Então, talvez o outro campo da interdisciplinaridade, não só as outras disciplinas aprenderem sobre a propriedade intelectual, mas também da importância, né, dos especialistas em propriedade intelectual de conhecerem bem também os aspectos regulatórios. Eu vou compartilhar aqui a tela com a minha apresentação. Se vocês puderem só me confirmar que estão podendo vê-la. Estou vendo legal. Perfeito. Eu fiz uma apresentação estimada para 40 minutos, para a gente ter algum tempinho aqui ainda de sobra. Espero que eu cumpra essa promessa, nem sempre funciona, né? Como eu coloco aqui, então a gente vai tratar dos conceitos dessas três categorias do direito brasileiro: genéricos, similares e as drogas de referência. Mas, como eu coloco aqui também, até pela minha posição aqui no South Center em Genebra, em uma perspectiva de saúde pública e de desenvolvimento, como essas categorias que podem parecer muito técnicas por um lado, e realmente são, mas que também têm essas implicações importantes do ponto de vista de desenvolvimento e de saúde. Opa, passando aqui. Só uma palavrinha bem curta sobre o South Center, né? É uma organização intergovernamental, portanto, não é uma ONG, né? O Tratado Constitutivo ele está depositado nas Nações Unidas, são 54 países membros, todos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. A gente está aqui em Genebra porque a ideia é apoiar as negociações, por exemplo, na OMC, na OMP, mas também fornecendo um apoio de capacitação técnica para os países, inclusive para os policymakers aí no Brasil, né? Funciona na prática como uma espécie de um think tank independente, financiado por recursos públicos. Eu faço também essa menção, talvez seja importante, e atua em várias áreas que sejam de interesse comum para os países do sul global, né? Seja comércio internacional, tributação, mudança climática e também propriedade intelectual e saúde, que é a área que eu mais especificamente me toco. Só aproveitando para dizer que, evidentemente, a apresentação ela é feita em caráter personal, ela não reflete nem a opinião de nenhum dos países e tampouco da instituição. Essa aqui é o plano da apresentação. Eu pensei em começar pelo fim, falar do que eu gostaria de transmitir como mensagem, os pontos centrais, para então falar especificamente do que me foi pedido, desses conceitos, dessas três categorias, mas depois fazendo talvez uma desconstrução, uma comparação com o debate internacional, que tem algumas mudanças, algumas diferenças, né? Em seguida, apontar para uma área emergente, mas que também é uma diferença muito importante, que é entre os similares químicos, né, e os biosimilares de origem biológica. As categorias são mais diferentes do que elas podem parecer, isso gera muita confusão. Tratar de alguns aspectos potencialmente anticoncorrenciais dessa discussão na interface, propriedade intelectual, regulação farmacêutica, e com algumas conclusões. Começando, então, como eu mencionei pelo fim, né? Quais são os pontos centrais?
Primeiro é sublinhar essa ideia de que existe uma importância muito grande na existência de genéricos e similares para aumentar a concorrência, diminuição dos preços e, portanto, promoção do acesso a medicamentos. Então, acho que esse norte precisa ser sempre colocado como um ponto de vista, né, de ponto de partida, talvez. O segundo ponto é de que a criação desses medicamentos genéricos similares no Brasil, portanto, ela engloba não apenas uma mudança regulatória, mas tem implicações e objetivos enquanto acesso a medicamentos, acesso à saúde, aspectos de política industrial, e tudo isso fazendo de uma maneira que esteja em conformidade com o TRIPS e com as regras de propriedade intelectual. O terceiro ponto é de que esses conceitos genéricos, similares, referência, eles não são, por assim dizer, naturais, né? Eles são uma decorrência legislativa, também de algumas especificidades do caso brasileiro, e eles são, inclusive, distintos dos documentos internacionais, como aqueles do debate na OMS. É importante mencionar isso até para ter essa nuance quando a gente traduz esses debates estrangeiros para o Brasil. O quarto ponto, talvez o mais relevante aqui para a nossa discussão, é a diferenciação que precisa ser feita o tempo inteiro, né? Sistema de propriedade intelectual é uma coisa, o sistema da aprovação regulatória é outra. Não é para dizer que eles não tenham nenhuma interface ou que eles não tenham nada a ver um com o outro, mas para insistir na importância também de tratá-los como, por assim dizer, microsistemas específicos. O quinto ponto que eu gostaria de trazer é que a gente não desconsidere, inclusive em termos de interpretação jurídica, de casos concretos, os impactos concorrenciais do uso da marca ou do nome comercial, né? Até em termos de desconstruir alguns argumentos, pensando nesse objetivo maior de acesso a medicamentos, de coisas que a gente costuma ouvir, né? Como medicamento de marca é melhor, como se fosse uma característica essencial, ou que o genérico é de pior qualidade, assim por diante. E o ponto final, que eu já mencionei um pouquinho antes, é essa ideia de também distinguir entre o similar e o biosimilar, o químico do biológico. Tendo falado, então, da conclusão, voltamos para o ponto inicial, né? Os conceitos. Eu trago aqui, acho que são várias formas que a gente pode abordar. Eu vou não começar pela legislação, mas talvez começar com talvez essa comparação até um pouco visual, né? A gente tem, de um lado, a ideia do produto, do medicamento de referência, muitas vezes popularmente conhecido, né, como um medicamento de marca, talvez uma certa imprecisão nessa expressão, mas que é de fato caracterizado por ser esse produto originário, inovador, que se apresenta para o consumidor a partir de um nome comercial ou de uma marca, né, protegida por propriedade intelectual. Por sua vez, o medicamento genérico, na regulação brasileira, tem esse G, todo mundo conhece, assim, essa tarja super ostensiva, e, por definição, ele não tem um nome comercial, né? Ele não tem... o nome dele é o próprio princípio ativo. E o similar, que, na verdade, advém até de uma técnica legislativa e um conceito anterior à regulação atual de 1999 que a gente tem, vou abordar isso um pouquinho melhor, mas ele também tem uma marca mais distinta do medicamento de referência. Então, portanto, ele não é a mesma coisa que um genérico, mas, digamos assim, ele tem essa proximidade. Vou trazer, então, aqui só alguns exemplos, né? Por exemplo, não é para fazer nenhum caso, julgamento de valor, nem nada sobre os medicamentos escolhidos, mas só porque são dois bastante conhecidos, né? Então, a Novalgina, bastante conhecida, que também tem na sua embalagem, então, o princípio ativo, né? A dipirona. Depois você tem o genérico ali, que, portanto, só apresenta o nome da farmacêutica, mais o nome do medicamento, está ali só o princípio ativo. E depois um similar, que tem uma outra marca, né? Que virou o Anador, mas também com o mesmo princípio ativo. O caso de baixo é aquele glifage, um medicamento bastante conhecido para diabetes, também com o seu genérico ali no meio e um similar à direita. O que é importante enfatizar, são todos aprovados pela Anvisa, né? Então, portanto, eles todos passam por critérios bastante robustos em termos de segurança, eficácia e qualidade. Mas talvez para uma primeira comparação, então, gostaria de enfatizar novamente, né? O medicamento de referência tem essa ênfase na marca e no nome comercial, até por ser, digamos assim, o primeiro a entrar. O genérico, com esse objetivo, dentro de uma política mais ampla de acesso e de acessibilidade, que então, portanto, evita o nome comercial e foca bastante nessa intercambiabilidade com o primeiro medicamento. E o similar, que tem o mesmo princípio ativo, ele é quase idêntico, tem algumas poucas mudanças que podem acontecer, tem outra marca e que também pode aparecer hoje em dia na regulação atual como intercambiável com o de referência.
Aqui só para tentar esclarecer mais um pouco desse aspecto conceitual, novamente, então a gente teria então, né, o Tilenol como popularmente se conhece, mas também cada vez mais, até por função de uma política de genéricos bem-sucedida no Brasil, as pessoas também conhecem bastante o nome do princípio, né, ativo, então paracetamol. E o importante aqui é mencionar, então a gente tem o mesmo princípio ativo, você tem testes de bioequivalência que são comprovados e tem uma mesma eficácia. E portanto, esse é o que está por detrás dessa regulação em termos dos institutos mencionados aqui. Vou fazer só alguns comentários sobre, então, como que essa conceituação entre referência, genéricos e similares, ela está enquadrada, portanto, dentro desse contexto mais amplo de uma política de genéricos no Brasil, que tem pelo menos esses 4 objetivos: aumentar a concorrência e reduzir os preços, melhorar a qualidade, segurança e eficácia, esse é um ponto essencial também, aumento do acesso a medicamentos para a população e, como um 4º pilar, o desenvolvimento da indústria nacional. Então, portanto, como eu tinha mencionado, os aspectos de saúde pública e desenvolvimento sociotecnológico, eles, na verdade, estão atrelados, ao mesmo tempo que o aspecto de segurança também aparece, né? Como a gente sabe, né, o contexto da criação da Anvisa e da Lei de Genéricos é no final da década de 90, e que a gente tem como em termos de geopolítica global, que não é ignorável, muito pelo contrário, é central para explicar a origem da política e, portanto, desses conceitos, de um lado, as crescentes contestações ao TRIPS durante a crise de HIV e AIDS, e, naquela época, uma liderança bastante robusta do Brasil em matéria de acesso a medicamentos nos países do Sul. Ao mesmo tempo que o Brasil, sendo uma exceção entre os países do Sul, aqui entendidos como os países em desenvolvimento, tem a capacidade de produzir esses medicamentos e uma capacidade industrial. A gente pode fazer talvez um balanço de algumas dessas questões, até para refletir nessa mudança dos conceitos, porque esses conceitos de genéricos similares, referências, também foram alterados, como eu vou apresentar logo em seguida. Em termos do primeiro objetivo do aumento da concorrência, parcialmente se pode dizer que foi atendido, né, embora o problema de medicamentos de alto custo e com pouca acessibilidade, especialmente por conta de barreiras de propriedade intelectual, persiste. Em termos da melhoria da qualidade, segurança e eficácia, que continua a ser um grande problema em muitas regiões do mundo, isso nós temos uma Anvisa internacionalmente reconhecida, isso realmente houve um desenvolvimento bastante fundamental nessa área. Em termos do acesso a medicamentos, como sabemos, o balanço pode ser talvez variável. O Brasil é até hoje conhecido por um programa de referência HIV/AIDS, talvez menos para os tratamentos, como a gente vê agora para a Covid-19 e os testes. E em termos de política industrial, a gente vê, na verdade, uma tendência contínua à desindustrialização, e que, inclusive, como aparece, né, dentro das discussões sobre adesão a novos tratados, a reforma legislativa da propriedade intelectual no Brasil, eu acho que, para além do aprimoramento da modernização, também, numa perspectiva de acesso a medicamentos de saúde pública, é importante pensar no impacto que isso pode ter e que, inclusive, então, entra como uma intersecção com a política regulatória. Tendo falado tudo isso, né, esse panorama geral, o que eu gostaria de enfatizar, então, mais uma vez, é a diferenciação entre, de um lado, a regulação farmacêutica e, de outro lado, o regime de propriedade intelectual. É verdade que existe essa grande tendência de que os medicamentos de referência sejam também aqueles que são protegidos por patentes, mas os sistemas são separados, eles são independentes. No Brasil, não existe uma intersecção direta entre os dois sistemas. Como a gente sabe, no ano passado, a anuência prévia da Anvisa nos processos de patentes farmacêuticas deixou de existir, o que era um exemplo, na verdade, da regulação farmacêutica entrando dentro do processo da propriedade intelectual, mas isso não existe mais. Mas, além disso, e até eu menciono esse ponto, especialmente em termos de comparação com outros países, muitas vezes a comparação ela tende a sublinhar como se o Brasil tivesse, por exemplo, um regime de exclusividades específicas para dados de testes clínicos, ou tipos de exclusividade que existem, por exemplo, na União Europeia, ou de países como Peru e Colômbia por conta de tratados de livre comércio, como um sistema de linkage, né, de vinculação entre os dois, mas isso não existe. Em outras palavras,
só para concluir nesse ponto, a regulação farmacêutica está tratando de uma análise da eficácia, da segurança, da qualidade, certifica as boas práticas do produtor, e de outro lado a propriedade intelectual, como a gente sabe, especialmente na patente, analisando se é que existe novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É claro que essa questão não é tão simples assim. A nossa legislação, então, pela lei, né, 6360 de 76, daí reformada pela 9787, que é conhecida pela lei de genéricos, né, e depois pela 13.235, que é essa lei, que alguns chamam de bioequivalência, traz essas definições. São 3, talvez, pontos principais aqui. O primeiro é sobre as denominações comuns, né? Então, a brasileira e internacional, que, na verdade, na prática, significa uma alternativa ao uso da marca, aquilo que os genéricos fazem, né? Conhecer o fármaco por um nome comum a todos e não por uma marca, um nome comercial. Depois, as caracterizações dos 3 tipos, né? O similar, o genérico, de referência. Vou voltar para isso no slide seguinte. E depois essa definição do que significa intercambiável, bioequivalência e biodisponibilidade, digamos assim, dentro daqueles 4 pilares, né? O ponto de intercambiabilidade, bioequivalência e biodisponibilidade, eles entram como um típico elemento para aprimoramento da qualidade dos medicamentos e da robustez do exame da aprovação regulatória. Voltando então aqui, agora sim, finalmente, né? Chegando na definição legal das 3 categorias, né? Então, similar em oposição ao genérico de referência, ao invés de dar os detalhes, que eu acho que tem muito material disponível, inclusive de boa qualidade, né? Na internet e em outras fontes, eu acho que também relativamente uma prática comum em outras instituições e naqueles que são especialistas, por exemplo, em farmácia, ao diferenciar. Eu vou insistir menos nas características e mais nesses pontos que estão em negrito, né? O primeiro então, o medicamento similar, como eu mencionei, na verdade, é um conceito que já existia antes da criação da Anvisa e da Lei de Genéricos, que foi mantido, e que depois ele até foi mudado de novo, de uma maneira que ele até se aproximou mais ainda do conceito de genéricos em 2015. Mas então, por isso que talvez um ponto que permanece com uma importância bem grande é a sua identificação pelo nome comercial ou marca, né? Próprio, ou seja, não de referência, mas o próprio. O genérico intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária, ou seja, aí a gente vê uma intersecção do regime de propriedade intelectual com o regime regulatório, mas não de uma maneira direta, né? E não dizendo, por exemplo, que a patente determina a produção, até porque a gente sabe que dentro das exceções e limitações dos direitos patentários é possível, no Brasil, né, a realização de pesquisas antes da expiração da patente, assim por diante, e de maneira muito importante a designação pela denominação comum, né? E por fim, de novo, o medicamento de referência é tratado como esse produto inovador. Mas como a gente está falando de sistemas diferentes, a gente talvez não deva interpretar esse inovador no sentido da propriedade intelectual, né? Como talvez o produto que necessariamente receba uma ou mais patentes. Por que isso é importante, né? Porque o medicamento de referência, portanto, ele não é caracterizado como um medicamento que tem uma patente. Não é tão simples assim. Assim como o medicamento genérico similar, não necessariamente são aqueles que estão na oposição a isso, né? Por exemplo, o medicamento similar, justamente, ele pode ter uma proteção de propriedade intelectual no nível marcado. Além disso, pela regulação brasileira, mesmo no caso do similar e do de referência, é necessário que os produtos eles tenham ostensivamente a denominação comum brasileira ou internacional. De novo, nesse caso, como objetivo de facilitar o acesso a medicamentos, né? Acho que isso poderia ser dito. Como eu sei que essa distinção entre essas 2 categorias é bastante problemática, ela é até um tanto quanto enigmática, se a gente olhar que a primeira referência da lei é de dizer que o medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência, ou seja, né, não vou fazer comentário de técnica legislativa, mas de alguma maneira embolando os 3 conceitos, talvez uma forma de sistematizar seja dizer o seguinte, né?
Em termos do que é importante, todos recebem a aprovação regulatória, o conceito de similar ele é anterior, mas ele foi mantido, mas o que tem de importante nessa mudança é que a análise regulatória se tornou cada vez mais robusta no Brasil. Então, na prática, com essa lei de 2015, você tem os institutos que são cada vez mais próximos, porque o processo regulatório, na prática, para você pedir aprovação de um medicamento genérico, estou simplificando muito, claro, né, gente? Mas na prática, para pedir um medicamento genérico similar, hoje são processos bastante parecidos, né? Se não praticamente idênticos. O que a gente tem, então, portanto, de diferença é a ausência do nome comercial da marca, no caso do genérico, e, pelo contrário, a exigência de que ele apareça no caso similar, a possibilidade, como eu tinha antecipado um pouquinho, né, que tem algumas pouquíssimas mudanças, né, não em relação ao princípio ativo, a dose, a forma farmacêutica, mas, por exemplo, embalagem, rotulagem, tamanho, prazo de validade, como está mencionado aqui no slide, e o fato de que o genérico também tem especificamente essa política de preços mais clara, que também vai ser mais bem abordada, eu acho, ao longo do dia hoje. O que eu gostaria de concluir em relação a essa tentativa de diferenciar, portanto, então, os referência, aqueles chamados, né, comumente de marca, mas que são entendidos, na verdade, como aquele do inovador, dos genéricos, são aqueles que têm o G grandão e que são identificados pelo princípio ativo, dos similares, que hoje tem uma regulação muito próxima dos genéricos, mas que aparecem com uma marca própria, eu gostaria de apontar algo que talvez esteja na intersecção dessa conceituação, que são aspectos não propriamente jurídicos, ainda que impactem no direito, mas que são talvez chamados socioculturais. Talvez alguns de vocês conheçam a utilização do conceito de aura, um conceito bem importante na teoria política do Walter Benjamin no século XX, em torno da autenticidade das obras e, se eu quiser simplificar de uma maneira muito grosseira, talvez um pouco o quanto que uma obra de arte, uma expressão artística e assim por diante, tem em torno de si uma aura, né? E o quanto que isso é um pouco perdido na era industrial. Então, talvez seja interessante aqui pensar como que categorias começam a se sobrepor. A gente não pensa só na marca como aquele sinal concorrencial para o consumidor saber de onde vem a procedência do produto, mas começa a ver quase como um sinônimo do produto, que é autêntico, do produto que é melhor. E essas são, na verdade, categorias distintas. Mas é fato que, na percepção popular, e, portanto, com consequências mercadológicas e, portanto, com consequências jurídicas, o que a gente tem é uma tendência popular a associar o produto, o medicamento de referência, conhecido como o de marca, como também o medicamento que é o melhor, como também o medicamento que é tido como o mais, entre aspas, autêntico. E, portanto, os medicamentos genéricos e os similares como algo menor, como algo de menor qualidade, ainda que, como eu tentei sublinhar aqui de maneira bastante enfática até aqui na apresentação, os critérios de segurança, eficácia e qualidade são extremamente rigorosos, ainda mais no caso do Brasil. A política de genéricos, portanto, a criação desses conceitos, na minha opinião, talvez esse é o enfoque que eu estou tentando trazer aqui, estejam menos só na gente tentar delimitar o que é um e o que é outro, até pela aproximação entre eles, mas que a gente consiga refletir criticamente sobre as consequências dessas distinções. E entender também que essas percepções da sociedade, né, quando uma pessoa vai na farmácia e vê um ou outro, elas podem ser transformadas, né? As políticas públicas de promoção de genéricos, elas têm esse papel, ao mesmo tempo que essas diferenciações ou essas preconcepções que circulam em mercados e para os consumidores, elas podem ser distorcidas para finalidades anticoncorrenciais, quando você consegue, por exemplo, então, restringir o acesso a certos produtos, argumentando que eles estão violando certas regras, como eu vou apontar um pouquinho mais para frente, elas também estão em constante transformação, tendo em vista que a gente tem novos produtos, com novas análises regulatórias sendo feitas, e como eu tentei começar a apresentação e reitero de novo, o quanto que essas discussões elas estão sempre dentro de um guarda-chuva mais amplo, que é a efetivação do direito à saúde e de outros interesses sociais. Para tentar ser um pouco menos enigmático, a partir do que eu tentei falar, eu vou fazer a comparação rapidamente com um debate internacional, começando com o que a gente vê na Organização Mundial da Saúde, talvez exemplificando como que por detrás tem um objetivo maior em torno do debate regulatório, portanto,
entre também a diferenciação entre o que é genérico, o que é originário, que aparece nessa esfera global e que tem também como pano de fundo tensões sobre acesso a medicamentos e efetivação da saúde. A OMS ela se esforça, né, tanto do ponto de vista normativo quanto da capacitação técnica, para que os países usem mais acho que está errado aqui, desculpa, gente, a denominação comum DCI, né, internacional, INN em inglês. Como eu mencionei, é importante a gente ressaltar que nesse debate internacional a diferenciação é entre genéricos e originários e não entre similares referências a genéricos. A OMS ela também realiza um esforço de pré-qualificar medicamentos ao redor do mundo, que não é uma aprovação global, mas facilita a aprovação em várias partes do mundo, né? E que também tem esse pano de fundo sobre essas tensões de propriedade intelectual que estão ocorrendo, até por uma distância física bastante próxima, né? Aqui são só 3 exemplos, né, de quem quiser acompanhar um pouco melhor o debate, de talvez instâncias em que a dimensão regulatória e, portanto, da conceituação do genérico e do originário, ela também aparece lado a lado com as questões de propriedade intelectual. A gente está em debate atualmente sobre a nova diretriz sobre biosimilares ao redor do mundo, acabou de haver a renovação do plano de ação sobre IP e acesso a medicamentos, que também envolve a questão, e uma série de medidas em relação às vacinas contra a Covid-19. Nesse slide, eu gostaria então de apresentar o que eu acho que aparece por detrás desse debate internacional e que então de alguma maneira ressoa na própria classificação que a gente tem no Brasil. A gente sabe que existe uma série de práticas, algumas listas, outras talvez menos, né, de certos atores para aproximar então a ideia de medicamentos genéricos da noção de produtos de baixa qualidade. Isso aparece, por exemplo, numa tentativa de conceituar medicamentos substandard ou falsificados de uma certa maneira, né, passando a incluir medicamentos que, na verdade, são lícitos e que têm aprovação regulatória, que não violam regras de propriedade intelectual. O que não é necessariamente uma surpresa, né, já que os agentes econômicos orientados ao lucro, eles visam maximizar os seus monopólios. Então, acho que o ponto de analisar a questão da API e das barreiras regulatórias, uma visão de saúde pública, é levar isso em consideração, né? Isso sem desconsiderar o fato de, como eu já mencionei, de que medicamentos realmente perigosos para a saúde continuam a ser um problema em grande parte do mundo, assim como é o acesso a medicamentos. Mas acho que é importante a gente também levar sempre em consideração o quanto que esses esforços por uma certa, assim como os estados desenvolvidos e certas entidades empresariais, elas tendem a, evidentemente, defender seus próprios interesses em matéria de propriedade intelectual, isso também aparece em relação à matéria regulatória. Então, aquela classificação que a gente estava vendo ali, né, de referências genéricos e similares, ela pode parecer muito técnica, embolada, confusa, mas, na verdade, ela reflete tudo isso que eu falei até agora, né? De alguma maneira, ela reflete essas disputas, inclusive, como está mencionado ali no ponto final, uma certa reticência quanto ao crescimento da indústria em outros lugares. A China, sem dúvida, a fronteira mais importante aqui. De tudo isso que eu falei, eu gostaria de, então, daqui para frente, concretizar a minha apresentação nesses 16 minutos e meio que eu tenho ainda para os 40 minutos propostos, para, então, apresentar quais são algumas consequências bastante concretas dessa aproximação ou dessa não distinção correta entre o que é propriedade intelectual e o que é instrumento regulatório em termos de aprovação de medicamentos. Como eu mencionei, a OMS se debruçou, não sem muita discussão e muita polêmica, na questão de diferenciar o que é um medicamento considerado substandard, né, produzido sem atingir as boas práticas de certificação à qualidade necessária, e aquele que é o falsificado, né, aquele que tem dolo na sua fraude. Para dar um exemplo bastante concreto, no Quênia, esse é tido como um caso paradigmático, esse caso conhecido como Patricia Searle-Ochieng contra o Attorney General do Quênia, né? A alta corte de Nairobi, ela julgou alguns artigos da lei inconstitucional, porque é uma lei de contrafações, Counterfeiting Act, mas em cuja abrangência, ou seja, na sua conceituação, que é o que a gente está discutindo aqui, na prática, aproximava a noção de genérico da noção de contrafação. Ou seja,
o medicamento que violava uma propriedade intelectual, por exemplo, uma marca, né, a embalagem está violando um desenho industrial, ele não é a mesma coisa que um produto que, por exemplo, faz mal para a saúde, que pode matar alguém, ou que foi feito de uma maneira dolosa, numa farmácia falsificada, por assim dizer. Mas o efeito disso se a legislação conceitua os medicamentos genéricos com uma proximidade com matemática de propriedade intelectual, o efeito é a inefetivização do direito à saúde, porque você está bloqueando o acesso a esses produtos que, em outras circunstâncias, ele poderia ser considerado legítimo. Um caso parecido, esse bem mais conhecido também na literatura brasileira, é dos pedidos de consulta. Esse caso foi terminado por um acordo, né, entre as partes, que foi feito tanto pela Índia quanto pelo Brasil contra a União Europeia, que é o que a gente às vezes conhece como esses genéricos em trânsito de 2010. Basicamente, nesse caso, eram medicamentos genéricos, portanto, né, para insistir, medicamentos que passaram pelo crivo, né, de segurança, eficácia, qualidade. No momento que eles chegassem, por exemplo, no Brasil ou em outro país, no caso do Brasil, a Anvisa faria essa análise novamente para dizer, olha, isso pode estar em circulação ou não, e que nos dois países, ou tanto na origem quanto na chegada, eles não violavam as regras de propriedade intelectual, seja porque já tinha uma patente expirada, seja porque nesses países não existe direito de exclusividade específicas. Porém, decisões administrativas de fronteira em portos europeus consideravam que eram medicamentos que violavam as regras europeias. Isso não vou entrar nas nuances do caso, mas tinha uma série de problemas em relação a essas decisões, porque você estava então deixando literalmente nas mãos da autoridade aduaneira nesse caso, né, o acesso a medicamentos em outro país por conta de uma interpretação administrativa de violação de direitos de propriedade intelectual, quando, do ponto de vista do direito da OMC, se eles estavam apenas em trânsito, eles nem estavam entrando no território europeu. Sem insistir demais nisso, o ponto a ser levado nesses dois casos é de que quando a gente reaproxima o que significa uma infração à API com um produto de baixa qualidade, né, do ponto de vista regulatório, o efeito pode ser bastante detrimental quanto ao acesso a medicamentos. Isso, evidentemente, inclusive, até uma contradição com a prática que a gente vê dos países ricos, né? Os Estados Unidos têm uma política bastante ativa para a entrada de genéricos da concorrência logo depois que todas as patentes e as exclusividades acabam, isso é bastante conhecido, e o uso de medicamentos genéricos em países ricos é proporcionalmente muito elevado, né? Inclusive bem mais do que em países em desenvolvimento. Então, aqui, para talvez concluir com mais um exemplo, né? Pensar que é possível a gente ter um produto que, não estou dizendo que ele está correto, viu, gente? Eu quero deixar isso bem claro, mas que ele infrinja um certo direito de propriedade intelectual, como, por exemplo, né, um medicamento que tem uma pílula que tem certa jurisdição, uma proteção por desenho industrial, e que mesmo assim ele é perfeitamente aprovado e segue segurança, eficácia e qualidade do ponto de vista regulatório. Outros impactos disso por exemplo, né, em termos de importação paralela. No Sudeste Asiático, a gente vê algumas exceções para farmacêuticos, produtos farmacêuticos em algumas jurisdições, mas não para outros, né, mas para justamente pensar quanto que às vezes você pode, então, fazer a importação do produto e ele ser bloqueado por essa razão. Eu não estou dizendo que a métrica deva ser essa, mas o que eu estou dizendo é que, em termos de consequências para a saúde pública, essa aproximação, portanto, uma certa conceituação, e mais do que isso, uma interpretação dos conceitos que a gente tem, né? O que a gente entende como referência, como genérico ou como similar, tem impacto bastante direto no acesso a medicamentos, seja em medidas de fronteira e outras leads, né? Então, por exemplo, aqui eu trago uma reflexão, né? O que você deveria fazer com esse tipo de produto, né? Que eventualmente infringe um desenho industrial, mas ele talvez seja um produto barato e essencial para o acesso a medicamentos. Em alguns tratados de livre comércio, o que o Brasil não assinou, mas outros países como China, Peru, sim, você é obrigado a destruir imediatamente. Você poderia talvez reembalá-lo, né? Você poderia retirar a marca de todos e vendê-lo pelo princípio ativo. Isso exigiria também uma reflexão maior, mas é só para mencionar talvez uma solução alternativa, né?
tendo tudo isso em consideração e também reiterado pelo fato de que o próprio direito da OMC, né, reitera de maneira bastante clara a legalidade dessas medidas voltadas à proteção da saúde pública, como é o caso, né, contra a Austrália, que a Austrália ganhou em 2018, pelos pacotes de cigarro que não contém a marca inteira, né, só o nome da marca. E isso foi tido como uma medida de saúde pública e, portanto, legítima. Sei que eu estou trazendo tantos elementos aqui ao mesmo tempo, mas talvez a ideia principal era não só trazer a conceituação, né, do ponto de vista legislativo, mas suscitar essas reflexões, especialmente para nós que trabalhamos com propriedade intelectual, pensar nas implicações tanto da proximidade quanto do distanciamento entre esses dois regimes, né, PI e aprovação regulatória. Agora eu vou passar para essa outra distinção que eu considero bastante importante, até pela emergência desses novos medicamentos, que é diferenciar os similares, que são esses produtos de origem química, né, como, por exemplo, os medicamentos de HIV, ou aqueles dois exemplos trazidos, né, da dipirona e do medicamento conhecido como glifagem, só nome de referência, e os biosimilares, que são os medicamentos, entre aspas, né, genéricos, não é bem isso, de produtos de origem biológica, né? Aqui só um contexto econômico assim sobre eles, né? O interesse clínico e econômico desses medicamentos tem crescido muito. Eles tipicamente são medicamentos de alto custo e tem sido realmente um enfoque da inovação para a indústria. Mas isso traz também novas questões, né? Porque você, por exemplo, tem novas técnicas de recombinação gênica que trazem novas discussões sobre patenteabilidade. Por exemplo, você realmente pode ser protegido como uma inovação ou é simplesmente entendido como uma descoberta, né? No caso, por exemplo, de algumas novas terapias gênicas. A gente tem também uma mudança muito grande do ponto de vista da produção desses medicamentos biológicos, né? A partir de células vivas, e que, na verdade, entram num escopo muito grande, inclusive as vacinas, né? Que a gente tem debatido tanto ao longo dos últimos anos. Aqui só um aspecto técnico, só para insistir, né, de que esses medicamentos biológicos são diferentes, portanto, dos sintéticos e dos semissintéticos. E talvez o ponto mais relevante aqui é mencionar que, então, aumenta-se a importância de transferência de tecnologia e do impacto de segredo industrial. Então, essa aqui é uma outra dimensão na qual o que a gente vê é talvez um deslocamento ou talvez só um aumento da presença das nossas discussões sobre patentes, agora também para a questão de segredos industriais, concorrência desleal e assim por diante. Esse aqui numa perspectiva de saúde pública, a ideia eles são produtos que eles vêm dessas células vivas, então eles não são idênticos como são os genéricos, ou como são similares, né? Eles são altamente similares. Ou seja, eu sei que parece uma confusão aqui, né? Mas é isso mesmo. Ou seja, o medicamento similar, ele é idêntico, por assim dizer, e o biosimilar, ele é altamente similar. Mas em termos de saúde pública, você tem efeitos bastante os mesmos efeitos. Mas o que muda é uma total diferença do ponto de vista da aprovação regulatória. Então, gente, a partir desse slide aqui da bolinha, só para deixar bem claro, né? Então, se aplica outra questão regulatória, se aplicam novas questões de propriedade intelectual, dentre as quais segredos industriais. Eu só gostaria de diferenciar, então, o regime que a gente tinha visto antes da conceituação de referências genéricos e similares, para agora falar dos biosimilares. Rapidamente, né, só de novo, né, uma preocupação em como a gente importa os conceitos, né, lembrar que também, né, em biosimilares, como se exigem testes, no caso do Brasil, né, novos testes para sua aprovação regulatória, lembrar que no Brasil não existe essa exclusividade que existiria em outros países, né, mas até para mencionar que, assim, a exigência desses testes de comparabilidade, que é a palavra que é usada nesse contexto dos biosimilares, ela pode, em alguns casos, se converter em uma barreira comercial. O caso do Brasil decide adotar uma regulação bastante rígida, o que é bem importante, porque a manufatura desses produtos é bem mais complexa, e o objetivo da Anvisa é garantir que isso não comprometa a saúde da população.
Mas existem algumas outras alternativas que tentam um certo meio termo para facilitar a aprovação regulatória, que é o que, por exemplo, a Colômbia fez com uma rota de aprovação abreviada. Então, não estou trazendo nenhum ponto de vista específico aqui sobre essa questão, mas só para também esclarecer que a regulação dos biosimilares é distinta, traz novas questões, tanto do ponto de vista de patenteabilidade, quanto da importância dos segredos industriais, concorrência desleal, e também no seu nível da aprovação regulatória, existe outro tipo de interface com a propriedade intelectual, mas que continuam a ser dois sistemas distintos, propriedade intelectual e aprovação regulatória. Aqui só alguns comentários, né, adicionais sobre como existem necessidades de, então, estimular a concorrência, já que é um mercado mais difícil. Os mecanismos de pré-qualificação da OMS, como eu tinha mencionado anterior, agora já começam a introduzir isso aí. Então, só para a gente, eu achei que seria importante a gente trazer esse ponto, até porque esse tipo de produto, esse tipo de questão vai continuar a aparecer mais e mais, sem dúvida. Estou chegando nos 2 últimos slides, também nos últimos 4 minutos e meio. Eu gostaria de adentrar, então, talvez de uma maneira quase já conclusiva, como que é possível identificar uma certa tendência a uma emergência de aspectos anticoncorrenciais que podem ser identificados dentro dessa intersecção. Para começar, entre propriedade intelectual e aprovação regulatória, e, portanto, também no uso, às vezes estratégico, às vezes ilícito, das categorias referência, genérico e similar para certas finalidades. Para começar, você pode ter um abuso de direito, né? Você pode ter o abuso do direito marcário, como eu tinha mencionado, tanto o medicamento de referência quanto o medicamento similar podem ser protegidos por propriedade intelectual de maneira mais direta, né? Nas suas marcas ou com nome comercial, e isso não os isenta da possibilidade de que eles cometam um uso abusivo, né? Ou seja, de que eles, por exemplo, excluam outros concorrentes do mercado de alguma maneira, ou que façam um tipo de prática que possa ser considerada abusiva do ponto de vista da doutrina e da jurisprudência brasileira. O segundo ponto, como eu mencionei, né, essa emergência cada vez maior das questões atinentes a segredos industriais, é a possibilidade de práticas abusivas do ponto de vista do antitruste, do direito concorrencial. Por exemplo, esse é o argumento do grupo Direito e Pobreza da USP, né, um full disclosure aqui, né, fiz parte também dessa pesquisa, que argumenta que a ausência de licenças suficientes de transferência de tecnologia das vacinas de mRNA pode ser caracterizada como uma conduta abusiva dessa perspectiva. Por que eu estou trazendo isso nessa reflexão sobre a caracterização dos genéricos, similares, referência? É mais um pouco no sentido de a gente ver um pouco além só dessas categorias, até porque a gente ainda, e dos biosimilares, até porque a gente no caso, não teria ainda, por assim dizer, vacinas biosimilares à disposição. Além disso, uma outra dimensão bastante concreta, eu faço referência a um artigo excelente da doutora Caroline e tal, que tem uma proposta, né, para solucionar um pouco o problema da judicialização da saúde, dos impactos para o orçamento público, é o quanto que você enfocar em produtos de referência, então que são protegidos por uma certa marca, eles podem se converter numa estratégia de maximização do lucro. Então, na verdade, aqui o que a gente vê são casos em que, pela falta de conhecimento sobre o que significa um medicamento genérico, ou sobre a falta de políticas no sentido de garantir que haja mais genéricos similares, mais biosimilares, a gente chega nessas várias instâncias nas quais, por exemplo, um juiz acaba decidindo, né, considerando que não pode ser fornecido um genérico, o SUS ele é obrigado, por exemplo, a fornecer o medicamento de referência, baseado, talvez, em estudos que não têm base do ponto de vista regulatório e que, portanto, limitam também o acesso a medicamentos. Esses 2 últimos casos mostram, então, talvez uma aproximação mais direta entre propriedade intelectual e sistema regulatório. O primeiro, né, a possibilidade de que, então, os próprios agentes econômicos se usem dessa confusão conceitual e dessa possibilidade, né, da complexidade dos 2 sistemas para, inclusive, ludibriar
as instituições do ponto de vista concorrencial, né? Esse foi o caso, por exemplo, da farmacêutica Eli Lilly, né, julgada pelo CAD em 2015. Estou simplificando demais, gente, mas que foi considerado um caso referência, né, de sham litigation também. Nessa aproximação, dentre os argumentos utilizados, era de que a farmacêutica teria certos direitos de exclusividade decorrentes do acordo TRIPS que, na verdade, não existiam, né? E, por fim, alguns casos que a gente vê crescentemente, são um caso paradigmático na União Europeia, em que o abuso das instâncias regulatórias junto de propriedade intelectual foi considerado um ilícito. Ou seja, nesse caso aqui que eu estou mencionando, a AstraZeneca havia retirado o registro de medicamentos do mercado e também se valido de algumas práticas ligadas ao certificado suplementar de proteção, uma exclusividade que não existe no Brasil, que tem só na União Europeia. Mas aqui só para não deixar de fazer referência a essa possibilidade também de intersecção. Acho que meu tempo acabou, mas esse é o último slide. Diante do que eu mencionei, né, dessa aula um pouco exótica, eu diria, né, para alguém que se propunha originalmente apenas falar da conceituação. Já antecipei no primeiro slide quais eram os pontos centrais que eu queria trazer. Então, eu queria terminar com certos prognósticos um pouco abertos, assim, também para discutir com vocês. Mas são esses 4 pontos, né? De um lado, primeiro, né, diferenciar, então, o que é referência, o que é genérico, o que é similar, mas reconhecendo sempre que por detrás tem esse objetivo central, que deve ser o direito à saúde e promoção do desenvolvimento do país, né? Isso pode ser extraído também da interpretação dos artigos 7 e 8 do TRIPS, da própria Constituição e de toda a legislação infraconstitucional, né? Esse objetivo, pelo menos, ele está compatível tanto no sistema de PI quanto no sistema da aprovação regulatória. O segundo ponto é lembrar que, então, apesar dessas intersecções, né, eles não se confundem, eles são 2 sistemas diferentes. Mas os casos que eu tentei trazer no Quênia, né, na OMC e também um pouco na prática das percepções sociais negativas em relação aos medicamentos genéricos e similares, muitas vezes aproximar esses 2 sistemas é utilizado como uma maneira que, na prática, limita o acesso a medicamentos. Então, acho que a gente precisa ter isso em vista. Ou seja, sempre olhar para esse debate da conceituação pensando, essa realmente é uma distinção que é justificada do ponto de vista regulatório, ela não tem impactos para acesso a medicamentos, né? Ela diz respeito à regra de propriedade intelectual e não a outras. Eu acho que esse é o tipo de questão que precisa ser colocado. O terceiro ponto, que justificou, na minha opinião, a segunda parte da apresentação, né, na diferença dos similares para os biosimilares, e dos aspectos anticoncorrenciais, a gente vê que cada vez mais a gente então vai ter novas questões ligadas à conceituação dos biosimilares, além daquele problema que a gente já tinha, né, dos genéricos similares e os de referência, mas agora também com novas questões de propriedade intelectual, como segredo industrial, concorrência desleal, novos critérios de patenteabilidade para novos tratamentos e também novas questões do ponto de vista do antitruste. O ponto final, talvez mais geral de todos, é talvez pensar na necessidade de interpretação de casos concretos à luz dessas questões. Vou fazer uma referência final, um artigo que eu escrevi com o professor Carlos Salomão Filho, né, foi publicado em outubro do ano passado, em que alguns casos são comparados ali, né, um pouco do judiciário, um pouco do CAD, mas trazendo como a conclusão, simplificando também o argumento, a necessidade não de dizer que os sistemas se confundem, mas de tentar uma interpretação mais sistêmica que leve em consideração princípios concorrenciais dentro da propriedade intelectual, e eu acho que isso se aplica também para o debate aqui. Em outras palavras, pensar no paradigma de saúde pública e desenvolvimento como um norte para a reflexão, inclusive, de como a gente conceitua genéricos, similares e referência. É isso, desculpa a extensão de alguns minutos, e só uma palavra final. O South Center ele presta como organização intergovernamental assessoria, tem um errinho aqui, né, gratuita para as autoridades públicas do Brasil e de outros países, né? Isso é uma assessoria, então, portanto, confidencial, sem custo, e eu acho que seria importante, então, fazer essa referência, tanto para casos concretos, análise de políticas, assim por diante. Muito obrigado novamente pelo convite e foi um prazer.
Somos nós que agradecemos, Vitor, essa apresentação bem rica, né, com muita referência. Eu acho que está todo mundo muito interessado no teu PowerPoint também, né, que tem muito link de artigos aqui. Teve uma discussão bem calorosa aqui também no chat, mas eu acho que você disponibiliza no teu PowerPoint o teu e-mail, né? Eu acho que a Lívia, oi Lívia, ela pediu para você falar um pouquinho mais de importações paralelas. E aqui tá o negócio, o chat está... Só que a gente já está assim um pouquinho em cima do tempo. Então, o que eu vou propor é que a gente já passe para a próxima mesa, que as componentes já estão aqui, e depois a gente vê se a gente consegue fazer um break depois. E quem tiver alguma pergunta, pode mandar sempre um e-mail para o Vitor. Imagino que o Vitor ainda vai ficar aqui um pouquinho, né? Vai poder dar uma olhadinha no chat. Sim, com certeza. Fico à disposição, podem mandar um e-mail. Eu vou também tentar responder, então, as perguntas específicas por escrito. Pode ser? Agradeço, desculpa também ter me estendido. Não, eu que peço desculpa, porque a gente acabou discutindo um pouquinho, né? E a gente atrasou um pouco o começo do curso também, então... Mas, olha, muito obrigada, foi super relevante, eu acho. Até pelo volume de comentários a gente vê, né? Que teve muita interação aqui.